Seção 2, Subseção 2, Unidade 1. Desenvolvimento da economia circular em áreas-chave prioritárias. Boas-vindas a esta nova unidade e subseção. Ao final desta unidade, você será capaz de identificar ações relevantes de desenvolvimento circular usando as estratégias dos 5R. Entender por que focar em áreas-chave prioritárias é importante e aprender como as ações de economia circular podem ser implementadas em diferentes estágios do ciclo de vida de um produto. Vamos começar. Em primeiro lugar, é importante definir o que entendemos por área-chave prioritária. As cidades são compostas por diferentes sistemas e setores urbanos, desde alimentos a transportes, de indústrias a finanças. Existem, no entanto, alguns setores que contribuem desproporcionalmente para as emissões de uma cidade: produção de resíduos, economia local e meios de subsistência, etc. É nesses setores que as mudanças mais impactantes podem ser feitas para ajudar a cidade a alcançar sua transição circular. Estas são as áreas-chave prioritárias para as cidades. Nesta unidade, analisamos 3 delas. Primeiro, exploraremos elementos de infraestrutura rígida no ambiente construído. Em seguida, veremos os fluxos de materiais orgânicos no setor de alimentos. Por último, aprenderemos como alguns ramos da indústria têxtil estão melhorando seus produtos de consumo. Vamos começar com o ambiente construído. Edifícios e construção são um setor importante para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Devido ao seu atual ciclo de extrair, produzir e desperdiçar, a adoção de um modelo de economia circular neste setor pode melhorar significativamente sua sustentabilidade geral. O diagrama à direita mostra o ciclo de vida do produto de um edifício. Ao aplicar as estratégias do 5R em cada estágio, melhorias importantes na circularidade podem ser obtidas. Vemos 7 fases principais no processo do ciclo de vida: planejamento urbano, finanças, projeto de construção, fabricação do produto, uso, construção e fase de fim de vida. A etapa de planejamento urbano aborda questões relacionadas ao ordenamento do território, zoneamento, direitos de propriedade e concessões de uso. Busca projetar um ambiente construído que responda às necessidades da população e, portanto, influencia os aspectos físicos, ambientais, econômicos e sociais de um espaço. A fase financeira tradicionalmente cobre os custos de planejamento, construção e uso do edifício. Para um produto mais sustentável, no entanto, o financiamento também deve ser orçado para a extensão da vida útil e processos de fim de vida, seja manutenção, mudança de uso ou demolição. A fase de construção inclui o processo de design, aspectos legais relacionados ao edifício, bem como a aquisição de serviços como fornecimento de água, energia e material de construção. A construção está estreitamente ligada com a próxima etapa, fabricação do produto. Aqui são fabricados componentes individuais necessários para a construção do edifício, por exemplo, madeira de árvores. O fornecimento de materiais de construção locais pode melhorar a sustentabilidade desta etapa, uma vez que os materiais locais têm emissões de transporte mais baixas e suas origens podem ser facilmente verificadas. Em seguida, a fase mais mão na massa inclui o transporte de materiais de construção para o local de construção, preparação do local, construção e limpeza do local. Um edifício é então usado e, quando não é mais capaz de cumprir seu propósito original, entra no estágio de fim de vida. O fim da fase de vida tradicionalmente significa a demolição de um edifício e a eliminação dos resíduos resultantes. No entanto, ao aplicar os princípios da economia circular, esta etapa também pode incluir a renovação, desmontagem e reaproveitamento do edifício ou de seus recursos. Esses materiais, agora secundários, podem ser projetados em novos edifícios durante as fases de planejamento urbano e design de construção. Antes de prosseguirmos, reserve 10 minutos para concluir a atividade de reflexão aqui. Com base no diagrama do ciclo de vida do edifício, observe quais estágios estão presentes no setor de construção local e como eles se parecem. Onde poderiam ser feitas intervenções circulares? Pause o vídeo aqui e retome quando estiver pronto para continuar. Por meio destes estudos de caso no setor de construção civil, veremos como as intervenções se relacionam com as estratégias dos 5RS que aprendemos nas unidades anteriores. Primeiro, Joanesburgo está repensando suas políticas de construção para projetar edifícios eficientes e de baixo carbono. A política de edifícios verdes faz parte dos esforços da cidade para atingir um desempenho de carbono zero para todos os novos edifícios em Joanesburgo até 2030, ao mesmo tempo em que atinge os padrões de conformidade de desempenho de carbono zero até 2050.
A política orienta a construção de edifícios verdes com baixo consumo de energia e eficientes em termos de recursos, os quais são alimentados por fontes de energia mais limpas e renováveis. No segundo caso, Tóquio está promovendo a economia circular por meio de regulamentações que obrigam as empresas a reciclar seus resíduos. Atualmente, Tóquio produz 4,57 milhões de toneladas de lixo por ano. Graças às novas regulamentações, 92% disso já é reaproveitado, sendo apenas 8% enviado para aterro. Lidar com resíduos de construção e garantir um suprimento constante de materiais de construção tem sido um problema para a ilha no passado. Anteriormente, importava uma grande quantidade de madeira do Sudeste Asiático, contribuindo para o desmatamento no exterior. Agora, Tóquio está incentivando o uso de madeira compensada local em vez de madeira importada da China e da Indonésia. A cidade também está apoiando materiais de construção de base biológica, como placas de fibra, blocos de construção e resinas, para serem usados no lugar de cimento, concreto e aço. Por fim, Quezon City está usando incentivos fiscais para promover edifícios circulares e repensar seu sistema de construção civil atual. O Green Build Ordinance classifica os edifícios em fatores como planos de gerenciamento de resíduos de construção, reutilização de materiais e fontes de energia renováveis. As construtoras podem receber descontos em impostos de até 25% com base na classificação recebida. Nossa segunda área prioritária trata dos sistemas alimentares. Os sistemas alimentares são responsáveis por 1/3 das emissões globais de GE. Ao mesmo tempo, o setor alimentar e agrícola é um importante setor de empregos. A adoção de uma lente circular nos sistemas alimentares ajudará a criar as condições favoráveis e os mecanismos de colaboração necessários para promover a segurança alimentar, dietas sustentáveis e saudáveis e condições de trabalho justas para os produtores de alimentos. Tudo isso contribui para uma economia estável dos sistemas alimentares locais. O infográfico mostra as etapas do ciclo de vida do setor de alimentos. O setor tem 3 etapas principais no processo de ciclo de vida. Mostrada em azul, a etapa de aquisição, dentro da qual encontramos as matérias-primas. Isso abrange tudo, desde sementes a fertilizantes, de cultivos para gado a cultivos para consumo humano. Dentro da etapa de consumo representada em amarelo, encontramos armazenamento, agregação e processamento, transporte, bem como mercados e distribuição. Finalmente, o estágio de fim de vida em verde abarca o consumo, bem como a recuperação de recursos e resíduos. Para todas essas etapas, os governos locais podem tomar medidas para apoiar o desenvolvimento circular e de ciclo fechado. O infográfico mostra quais estratégias dos 5 RS podem ser aplicadas em cada etapa. As setas indicam as múltiplas formas de fechar o ciclo no setor de alimentos. Reserve algum tempo para se familiarizar com o infográfico e conclua esta pequena atividade de reflexão. Pense em algumas ações circulares que você poderia implementar nos sistemas alimentares de sua cidade e anote-as. Pause o vídeo agora e pressione play quando estiver pronto para continuar. Várias cidades já estão visando sistemas alimentares como área prioritária para sua transição circular. Tóquio está procurando repensar seu desperdício de alimentos, reestruturando a forma como os atores industriais lidam com alimentos não vendidos, comprometendo-se a reduzir a quantidade de alimentos perdidos e desperdiçados na origem por meio da cooperação com os supermercados. Até 2030, Tóquio reduzirá o desperdício industrial de alimentos em 80% em comparação com os níveis de 2016. Até 2050, a cidade pretende atingir a meta de zero desperdício de alimentos. Paralelamente, os bancos alimentares irão distribuir os excedentes alimentares das empresas e das famílias, que serão distribuídos às famílias de baixa renda. Na Colômbia, os governos locais estão aplicando a estratégia de regenerar para proteger as estruturas ecológicas, juntamente com produtores regionais e comunidades agrícolas. Bogotá desenvolverá uma estratégia de melhoria da agricultura para aumentar a segurança alimentar e minimizar a degradação do solo. A Declaração de Emergência Climática da cidade em 2020 também estabeleceu uma meta para formular planos de conectividade ecológica entre zonas úmidas, rios, riachos, reservas ambientais e parques. Em terceiro lugar, o Western Cape na África do Sul está aplicando a estratégia de recuperar para reduzir a quantidade de resíduos orgânicos enviados para aterros sanitários. Em 2011, a África do Sul gerou cerca de 10,2 milhões de toneladas de resíduos alimentares ao longo da cadeia de abastecimento, com um custo total de cerca de 16 bilhões de reais.
Ao contrário das economias mais desenvolvidas, a maior parte do desperdício de alimentos na África do Sul ocorre antes mesmo de os alimentos chegarem ao consumidor. Às vezes, isso é chamado de perda de alimentos. O governo de Cabo Ocidental implementou restrições de aterros para resíduos orgânicos, incluindo resíduos de alimentos, com uma meta ambiciosa de evitar 100% da perda de alimentos até 2027. Agora, veremos a indústria têxtil, nossa última área prioritária. Os têxteis e vestuários são uma parte fundamental da vida cotidiana e um setor importante na economia global. Ao mudar para um sistema circular, a indústria pode desbloquear uma oportunidade econômica de 560 bilhões de dólares, de acordo com a Fundação Ellen MacArthur. Eles enfatizam, no entanto, que realizar essa oportunidade requer novos modelos de negócios e colaboração em toda a cadeia de valor, por exemplo, na produção, marketing e atendimento pós-venda, a fim de manter os materiais seguros em uso. Como podemos ver no infográfico, o setor possui 3 etapas principais no processo de ciclo de vida: a etapa de projeto e desenvolvimento, a etapa de produção e a etapa de fim de vida. A etapa de projeto e desenvolvimento, representada em azul, inclui a aquisição de matérias-primas, financiamento e transporte de recursos. A etapa de produção, representada em amarelo, inclui a produção têxtil, fabricação de tecidos, sua agregação e beneficiamento e distribuição. E a etapa de fim de vida, representada em verde, inclui consumo, coleta para reuso e reciclagem. A partir dos ícones das estratégias dos 5 RS agrupados em diferentes etapas, vemos que muitas ações circulares diferentes podem ser realizadas ao longo do ciclo de vida têxtil. Por exemplo, as linhas de conexão indicam onde os loops podem ser fechados. Roupas e materiais têxteis acumulados durante a etapa de coleta podem ser reciclados e reutilizados na etapa de produção têxtil. Isso promove o uso de materiais de fibra reciclável na fase de produção. Reserve algum tempo para se familiarizar com o diagrama e, em seguida, comece a breve atividade de reflexão. Pergunte-se quais etapas da produção têxtil estão presentes em sua cidade e, a seguir, anote 2 ações da estratégia R que poderiam ser fomentadas em sua cidade. Pause o vídeo aqui e pressione play para continuar quando terminar. Vejamos algumas cidades implementando ações sobre ciclos de vida e circularidade de produtos têxteis. Em Glasgow, a cidade está repensando como seus moradores consomem produtos têxteis, principalmente com roupas infantis. A Apparel Exchange em Glasgow ajuda famílias a transformar caminhos de danos e resíduos em círculos de sustentabilidade e cuidado. Eles capacitam os pais e responsáveis a vestir seus filhos em estilos ecológicos. Quando as crianças inevitavelmente crescem, essas roupas são recolhidas, consertadas e oferecidas novamente aos compradores na loja Apparel Exchange, online ou doadas a quem precisa. Em seguida, Amsterdã busca apoiar a reutilização de tecidos na fabricação de roupas em nível local. A cidade afirma ter uma das maiores concentrações de marcas de jeans do mundo, com o morador médio possuindo 5 pares de jeans. Mas o denim é um dos tecidos que consomem mais recursos do mundo. Cada par de jeans exige milhares de litros de água e o uso de produtos químicos poluentes. Em outubro de 2020, fornecedores têxteis, marcas de jeans e outros atores relevantes na cadeia de suprimentos de denim assinaram o Denim Deal, concordando em trabalhar juntos para produzir 3 bilhões de roupas que incluam 20% de materiais reciclados até 2023. A cidade coletará denim velho dos moradores de Amsterdã pela iniciativa e criar uma oficina compartilhada para as marcas, onde as pessoas podem consertar seus jeans em vez de jogá-los fora. E, finalmente, na Índia, as empresas procuram valorizar os resíduos têxteis por meio da estratégia de reduzir. Paivan Studio é uma empresa têxtil de upcycling com sede na cidade indiana de Noida. Desde a sua criação, em 2018, a empresa reaproveitou mais de 1.500 quilos de resíduos têxteis. A indústria têxtil é uma das indústrias mais poluentes do mundo e a terceira maior fonte de resíduos sólidos urbanos na Índia. Estima-se que uma grande empresa têxtil na Índia produza até 45 mil metros de resíduos de tecido por dia. O estúdio Paivan aborda esses problemas concentrando-se no reaproveitamento de resíduos de tecido cortados em novos tecidos por meio de técnicas tradicionais de teares, manuais indianos. Agora é hora de testar seus conhecimentos sobre áreas-chave prioritárias e práticas circulares. O exercício 4 consiste em 2 partes. Primeiro, mapear práticas circulares existentes em sua jurisdição por setor e por partes interessadas.
Em segundo lugar, fazer um brainstorming de novos e potenciais links e colaborações entre setores e grupos de partes interessadas em sua localidade. Você pode encontrar o link para o exercício 4 nas notas do curso. Vamos recapitular as conclusões mais importantes desta unidade. Em primeiro lugar, as áreas-chave prioritárias são setores que fazem uma contribuição desproporcionalmente grande para as emissões de uma cidade, poluição local, produção de resíduos, economia local e meios de subsistência. Em segundo lugar, as mudanças mais impactantes geralmente podem ser feitas em áreas-chave prioritárias para ajudar a cidade a alcançar sua transição circular. Em terceiro lugar, o ambiente construído, alimentos e têxteis são áreas-chave prioritárias. Sua cidade pode ter áreas-chave prioritárias adicionais, dependendo do contexto. E, finalmente, usar os ciclos de vida do produto ajuda a identificar onde é melhor introduzir ações circulares para obter o máximo impacto em áreas-chave prioritárias.